Em minha jornada como cristão, não foram poucas as vezes que eu escutei a seguinte frase: a teologia mata o crente, a teologia esfria o servo de Deus. E eu quero te dizer que realmente isso pode acontecer, e esse vídeo é sobre 5 formas da teologia matar você. A quinta é aquela que eu considero a mais mortal. Cemitério de Springfield. Olá, eu sou o Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Pois é, se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, coloca nos comentários a sua opinião, como a teologia tem ajudado você ou de que maneira a teologia tem esfriado você. E deixa eu começar dizendo o seguinte: o problema não está com a teologia. E quando eu falo que o problema não está com a teologia, eu estou me referindo à Bíblia, eu estou me referindo à revelação, às doutrinas, a como Deus, ele manifestou de si mesmo para cada um de nós. O problema não está em Deus, o problema não está naquilo que Deus é, no que Deus fez ao longo da história. O grande problema é como nós processamos a teologia e como nós teologamos, como nós dialogamos com essas fontes. E quando nós fazemos isso de uma forma inapropriada, olha, boa coisa pode não sair. Então vamos lá. Primeira maneira da teologia esfriar você é o que eu chamo de sectarismo. O que é o sectarismo? Bom, sectarismo é uma palavra chique, é uma palavra difícil que pode significar várias coisas, mas da forma como eu estou definindo, aplicado à nossa conversa, é a nossa constante busca em estar perto de pessoas que pensam de forma igual a nós e considerar que outros que não pensam igual a nós estão no caminho errado. É a boa e velha panelinha. Super segura, bonita. Ou seja, quando nós temos alguma opinião teológica e nós achamos que essa opinião teológica, a minha linha de interpretação é a única possível e que todo o restante que pensa o contrário está errado, eu não me sinto na obrigação de me relacionar com aqueles que estão errados e eu me fecho em um grupo que muitas das vezes é um grupo pequeno de pessoas que comungam com a sua ideia, mas nem a sua ideia ela é comungada pela maioria das pessoas. Você cai no engano de pensar que a sua forma de enxergar passa a ser a verdade. Isso não é legal. Segunda forma da teologia matar você é aquilo que eu chamo de irrealismo. O que é irrealismo? É você ser convencido por uma ideia ou por uma forma de interpretar os dados teológicos que te jogam em um mundo irreal. Você pensa em sistemas teológicos refinados, ou você é calvinista, ou você é arminiano. Você pensa numa forma particular de eclesiologia e você tenta viver aquele contexto quando aquele contexto pode não ter muito a ver com a sua própria realidade. Eu estou oferecendo respostas de perguntas que ninguém está fazendo. São coisas que eu acho importante por causa do meu labor teológico, por causa daquilo que eu li, pela afinidade do autor que eu gosto de interagir, mas que no nosso contexto não tem muito a ver. E algo que os muitos anos de estudo no Seminário Servo de Cristo, o seminário onde eu estudei, me ensinaram é que se a teologia não nos ajuda a diagnosticar o que está acontecendo no chão da igreja, essa teologia é uma teologia não somente irreal, mas é uma teologia que pode ser muito danosa. São as perguntas que estão pipocando a todo momento dentro da nossa comunidade, que demandam de respostas. Produzir essas respostas à luz da palavra de Deus, isso que é uma teologia real. Ele tem toda a razão. Mas vamos lá. Se a teologia pode destruir a nossa fé quando nós nos enclausuramos no sectarismo ou quando nós ficamos cegos para a realidade, a teologia também pode nos tornar pessoas
imaturas. Pois é, que coisa paradoxal, né? Porque o objetivo de nós termos um verdadeiro discipulado com Jesus é para que nós possamos ser homens e mulheres maduros, plenos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a teologia pode estar descasada com isso. Quer um exemplo de imaturidade? Quando só você quer falar e você não quer mais ouvir ninguém. Quando só a sua opinião, ela é válida. É como se fosse uma criança fazendo birra para ter alguma coisa. A criança quer ser ouvida, a criança quer ter atenção. E muitas vezes, quanto da nossa teologia não é para chamar a atenção de alguém ou para estabelecer a minha opinião como uma opinião mais válida que a do outro. Vamos parar e pensar o como nós temos feito teologia, a edificar outras pessoas ou a matar os nossos irmãos. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. O quarto ponto é a tal da síndrome do super-herói. Quando eu fico tão convencido de que aquilo que eu tô fazendo e tô produzindo como teologia tá tão certo, que eu acho que eu, com as minhas ideias, tenho o poder de salvar todos da maldade, dos inimigos, das heresias. E nós começamos a nos comportar como metralhadoras que começam a gastar munição atirando para todos os lados, ou nós queremos caçar pulgas com uma bazuca. Isso é aquilo que eu chamo de síndrome do super-herói, aquela síndrome que faz com que você tenha o dever moral de se manifestar a cada coisa que acontece no mundo, que na sua ótica fere princípios da palavra de Deus, que na sua ótica é algo que atenta à própria santidade de Deus, como se você fosse aquele encarregado por Deus para ser o seu advogado. Deus não precisa de advogados e nem a sua palavra da minha defesa unilateral e inflamada e feita de muitas vezes de forma inapropriada. É interessante pensar nisso. A teologia nos faz ficarmos muito mais calados do que manifestarmos de forma estridente as nossas opiniões. Como dizia o meu mentor, o meu professor, o meu querido pastor Zé Machado, a teologia nos coloca de joelhos. E aí eu vou para o quinto lugar, que é meio que um arrazoado, um resumo de todos esses pontos que eu falei com vocês e que, na minha opinião, é a pior forma da teologia matar e assassinar com cada um de nós e jogar no ralo o resto de piedade que ainda nos resta. A última e, na minha opinião, a mais poderosa forma da teologia matar o crente é quando a teologia produz em nós orgulho. Sabia que o conhecimento é algo que gera em cada um de nós soberba? E sabe por quê? Porque nós temos a tentação de pensar que quando conhecemos um pouco mais do que outro, nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais capazes. Porque se a teologia em si mesma garantisse o nosso salvo-conduto a Deus, nenhum teólogo cairia em pecado, nenhum pastor teria problema moral. Mas a teologia é aquele campo onde nós somos expostos ao caráter e aos atributos de Deus, à revelação de Deus. E o nosso chamado é de nós sermos humildes e obedientes diante de tudo isso, não posarmos como pessoas superiores a outros quando conhecemos mais do que essas pessoas. O que nós vemos muito acontecer nas discussões da internet, na forma belicosa como nós lidamos com os dados teológicos, muitas vezes dividindo a igreja e nos colocando em trincheiras diferentes e combatentes, nós precisamos analisar se realmente essa teologia está sendo feita de forma correta. É lógico, contra heresias, contra atentados à nossa fé, nós temos que ter uma voz contundente a falar, mas mesmo assim, sem nunca perder a ternura, sem nunca perder a humildade e, como Jesus nos ensinou, sem nunca perder a mansidão que provém justamente daqueles que foram atingidos pelo evangelho no coração, que praticam a teologia diante de Deus e vivem em função desse Deus que nos ama. Se a nossa teologia não nos conduz a um glorificar a Deus, a um subjugar da carne, essa teologia com certeza vai te matar. Cuidado, vamos sair dessa. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo,
Coloca aqui nos comentários, foi um vídeo de reflexão para a gente pensar um pouquinho no como nós temos feito teologia. Nos vemos na próxima, querendo ele. Tchau, tchau.